tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula 27, a nossa aula de matemática, de adequação pedagógica do primeiro ano. Que bom estar com vocês! Eu sou a professora Márcia e vocês já me conhecem. Vamos pensar um pouquinho sobre o uso da máscara, muito importante. Se nós precisarmos sair, precisamos usar a máscara. Também precisamos higienizar bem as nossas mãos, com água e sabão. Quando não pudermos, qual é a dica? Muito bem, usar o álcool em gel. Assim como nós fazemos aqui na nossa sala, para que as nossas mãos fiquem limpas e também nós ficamos seguros, né? Com essa higienização. Agora nós vamos lá para a nossa rotina. O que será que faremos na aula de hoje? É a nossa organização, não é mesmo? Então vamos ver juntos o que faremos? Vamos organizar os materiais e a data no nosso caderno, na nossa folha. Vamos fazer o recordando da aula anterior. Vocês se lembram que nós conversamos na aula anterior? Também vamos conversar sobre o que é o dobro. O que será que é isso? Fiquem aí comigo para a gente conversar sobre esse assunto. Depois faremos algumas atividades e vamos finalizar com a hora do desafio. Qual será esse desafio? Conto com a presença de vocês aí na nossa aula para a gente descobrir qual é o desafio. Vamos então fazer a primeira parte da nossa rotina, que é organização de materiais? Quais são os materiais que nós vamos precisar para a nossa aula hoje? Vejam lá na tela. Vamos precisar de um caderno ou a folha que vocês já estão utilizando, do nosso lápis para fazer as anotações, os registros. Sempre bom ter uma borracha por perto, não é mesmo? Então, separe a tua borracha aí. E o apontador, caso a gente precise apontar no nosso lápis. E também lápis de cor. A gente usar hoje na nossa aula para contar, tá? Pode ser tampinhas, pode ser palitos, o que você tiver aí para a gente utilizar hoje na nossa aula. Depois que vocês organizarem os materiais, higienizarem tudo, vocês vão escrever no caderno, na folha de vocês. A data de hoje, matemática. A professora Márcia vai dar um tempo para vocês se organizarem. Daqui a pouco nós voltamos. Até já!
Tudo pronto, organizado, a data escrita no caderno, matemática. Nós vamos continuar. Você se lembra qual é a segunda parte da nossa rotina? Isso mesmo, é o recordando. Nós vamos recordar a aula anterior. Quem se lembra o que nós trabalhamos na aula anterior? Isso aí, nós conversamos sobre as formas geométricas ou figuras geométricas. Lembram? Falamos sobre o círculo, que é uma forma circular. Falamos sobre o triângulo, que tem 3 lados, não é mesmo? E falamos também sobre o quadrado, que tem 4 lados iguais. Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4. 4 lados iguais. Vejam aqui com a professora. Falamos sobre o círculo, sobre o triângulo e o quadrado. Então, eu trouxe para vocês o que faltou na nossa aula anterior. Lembram que nós combinamos de fazer um jogo? Então, agora nós vamos fazer esse jogo que faltou lá na nossa aula anterior. E esse jogo é o jogo do dominó. Vocês também podem fazer aí na casa de vocês com a família. Podem desenhar, podem colar as imagens das formas que nós trabalhamos, tá? E eu quero a ajuda de vocês. Então, nós vamos brincar juntos. Vejam lá. Nós vamos começar com essa peça aqui do nosso dominó, que tem qual é a imagem que está aparecendo aí? Qual forma geométrica? Isso é o círculo. Nós temos 2 círculos aqui. Nós vamos começar com essa peça, tá? Então, nós vamos colocar aqui. E aí, a gente tem que pegar a próxima peça. E qual a imagem que tem que ter nessa peça? Qual é a figura, a forma geométrica? Isso tem que ser o círculo. Então, a professora Márcia vai colocar esta parte aqui, certo? E agora, nós temos o círculo e temos também o triângulo. Qual é a peça que eu tenho que pegar, então, do meu dominó? Isso é a peça onde nós temos o triângulo. E eu tenho aqui uma que tem os triângulos aqui. Então, eu posso colocar essa peça. E agora, qual será a peça que eu tenho que colocar? Deem a dica aí. Será que eu posso colocar uma peça que tem um quadrado? Ou um círculo? Não, porque eu tenho aqui o triângulo. Então, a minha peça tem que ter o triângulo. Ah, eu encontrei aqui. Olha só, vamos colocar meio assim para que vocês possam visualizar aí. Completei com o triângulo, mas apareceu outra forma aqui. Qual é essa forma mesmo que a gente viu que tem 4 lados iguais? Quadrado. Então, eu preciso pegar uma peça do meu dominó que tenha o quadrado, a imagem do quadrado. Será que eu tenho? Tenho. Olha só aqui o nosso quadrado. E aqui, ó, nos 2 lados tem o quadrado. E agora eu fiquei com uma peça no final do dominó e eu tenho que ter nessa peça o quê? O quadrado. Será que eu tenho? Vejam aqui comigo. Nessa minha peça eu tenho o quadrado e tenho o círculo. Será que eu consigo terminar o meu jogo? Sim, eu posso colocar tanto deste lado aqui, que tem o quadrado, como eu tenho 2 opções, né? Ou colocar deste lado, que eu tenho o círculo. Essa peça me dá essas 2 possibilidades. Então, eu posso escolher aonde eu vou colocar, tá? Então, eu vou escolher colocar aqui no quadrado. E assim eu consegui terminar o meu jogo de dominó com todas as peças que eu tinha. Sempre observando qual era a figura geométrica que nós tínhamos. Se era o círculo, se era o triângulo ou o quadrado. Gostaram?
Então, organizem aí na sua casa com a sua família, façam as peças do dominó e joguem juntos. Vocês têm essa possibilidade. Mas tudo isso que nós fizemos juntos aqui foi a nossa aula anterior, não é mesmo? E para a aula de hoje, vocês se lembram que estava lá na nossa rotina? Nós vamos conversar sobre dobro. E a Ana vem aí cheia de interrogação. O que será que é o dobro? Na matemática, nós vamos pensar. Então, a professora Márcia vai colocar para vocês ali o número 1. Vejam na tela. O número 1. E eu quero o dobro do número 1. Como será que eu faço? Pensando, vejam aqui, ó. Nós temos o número 1 e a gente vai dobrar a quantidade desse número. E a gente já sabe que a quantidade que ele representa é 1. Quando eu penso em dobro, eu vou fazer este número mais uma vez, certo? Então, vejam na tela. Então, eu tenho 1 e eu vou fazer ele mais uma vez. Então, 1 mais 1, que vai ser igual a 2. Deu para entender? Fiquem tranquilos que a gente vai conversar bastante hoje na aula. Então, eu tenho 1, eu quero o dobro do 1. Então, eu vou somar mais 1. Então, se eu tenho 1 mais 1, eu chego no 2. Vejam na tela agora com os dedos. Eu levantei um dedo, mas eu quero o dobro dessa quantidade. Eu tenho que somar mais 1. E no total, eu preciso levantar quantos dedos, então? 2 dedos. Então, o dobro de 1 é 2. A nossa amiga Lia está perguntando, como assim, professora Márcia? Então, vamos usar objetos para a gente pensar nisso? Vejam na tela. A professora Márcia trouxe um avião, não é isso? Vejam lá. E eu quero, então, o dobro dessa quantidade de avião, que é 1. Como é que eu vou fazer, então? Quantos aviões eu tenho que pegar? Vamos ver? Eu tenho um avião, então eu tenho que pegar mais um avião. E assim eu vou ter o dobro da quantidade que eu tinha no início, que era 1. Então eu vou ter 2 aviões. E agora, para vocês registrarem aí no caderno, eu quero que vocês coloquem lá. Qual é o dobro de 1? Nós acabamos de conversar. Vou colocar uma imagem para nos ajudar, que é a imagem do avião. Se eu vou dobrar a quantidade de aviões, de avião, quantos aviões eu tenho que ter? Quantos aviões eu tenho que pegar a mais e quantos aviões eu tenho que ter no total? Então, eu vou deixar vocês pensarem aí com a família e eu já volto.
gente? Organizaram? Registraram no caderno? Se eu tenho um avião e eu quero o dobro desta quantidade, eu preciso pegar mais um avião. E assim eu vou ter o dobro de 1, que é 2. Então, a resposta certa, vejam na tela, é 2. Qual é o dobro de 1? 2. Certo? Vamos continuar pensando, então, em dobro? Agora eu trago para vocês o número 2. Vejam aqui, número 2. Mudamos o número, então mudamos a quantidade também. Como será que nós vamos fazer agora, se eu quero o dobro de 2? Lembram que eu falei? Que nós vamos repetir este número mais uma vez? Então, vamos fazer juntos? Se eu tenho o número 2, eu vou pegar mais 2. Então, eu vou fazer 2 mais 2 é igual a 4. Então, o dobro de 2 é 4. Certo? Vamos fazer também com os dedos? Vejam lá, eu levantei 2 dedos. E eu quero o dobro dessa quantidade. Então, eu vou novamente levantar mais 2 dedos. E no total, eu vou ter 4. Não é isso? Então, eu penso que 2 mais 2 é igual a 4. E o dobro de 2, então, é 4. A Ana está perguntando também como assim? Como que isso funciona, professora Márcia? Então, eu vou repetir novamente. E agora eu vou repetir com objetos. E o objeto que eu escolhi, vejam na tela, são bonecas. Então, eu tenho 2 bonecas. E eu quero o dobro desta quantidade, que é 2. Quantas bonecas eu tenho que pegar? Falem para a professora. Se eu tenho 2 bonecas e eu quero o dobro desta quantidade, que é 2, quantas bonecas eu tenho que colocar aqui nesse quadro do lado? Isso, eu tenho que colocar mais 2 bonecas. Porque aí eu vou ter o dobro de 2, que é 4. Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4. Porque eu tenho 2 mais 2, que é igual a 4. E eu posso dizer que o dobro de 2 é 4. Certo? Estão aí juntos comigo, pensando no dobro? Agora a professora Márcia vai querer falar com vocês sobre o número 3. E a gente tem que ter o mesmo pensamento. Se eu quero o dobro de 3, como é que eu vou fazer? Qual é o dobro de 3? Lembra que a gente já fez com 1, a gente já fez com 2 e agora estamos fazendo com 3. Eu dei a dica. Qual é a dica? Que eu tenho que repetir esse número mais uma vez e juntar para saber o total e chegar ao dobro. Vamos juntos? 3 mais 3 é igual a... Vamos fazer aqui na mesa juntos? Vou pegar as nossas tampinhas para a gente fazer isso. Eu tenho 1, 2, 3 tampinhas, tá? E eu quero o dobro dessa quantidade. Quantas tampinhas eu tenho que pegar a mais? Isso mesmo, mais 3 tampinhas, porque nós estamos trabalhando com o dobro. E é eu pegar aquela quantidade, a mesma quantidade, mais uma vez. E aí, se eu juntar, eu vou saber qual é o dobro de 3. Vamos juntar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos na tela. O dobro de 3 é 6. Vamos fazer com os dedos? Tenho 3 dedos levantados, quero o dobro. Pego mais 3 dedos. E no total, eu vou ter 6 dedos levantados. Certo, crianças? Vamos continuar pensando? Agora a professora vai deixar na tela de vocês um pouquinho, para que vocês possam pensar aí. A gente continua com a mesma ideia. Nós temos 3 pipas e eu quero saber
Qual é o dobro de 3 pipas? Pensem um pouquinho e a gente já faz juntos na tela. Então, nós temos 3 pipas. Vamos contar juntos? 1, 2, 3. E eu quero o dobro desta quantidade de pipas. Quantas pipas eu tenho que colocar? Vamos fazer juntos na tela? 3 pipas. E aí, para eu saber qual era o dobro dessas 3 pipas, eu vou contar todas elas. Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu sei que o dobro de 3 é 6. Então, 6 pipas. Dobro de 3 é 6. Mais uma vez, eu quero que vocês registrem no caderno de vocês. Qual é o dobro de 3? Eu escolhi a pipa para representar aqui. Você pode escolher outro objeto, fazer outro desenho aí. Mas você tem que pensar que você tem que desenhar quantos objetos? Se eu quero o dobro de 3. Aí eu já comecei aqui, eu coloquei 1, 2, 3 pipas. Mas está faltando, porque eu quero o dobro de 3. Então, organizem aí no caderno, na folha de vocês e eu já volto. Registraram, ficou aqui, curiosa para saber qual objeto vocês colocaram ali. Então, aqui a professora Márcia colocou, ó, já coloquei para vocês a quantidade de pipas a mais que eu tinha que colocar aqui. Nós começamos lá com 3, então o que eu fiz? Coloquei mais 3 pipas. E aí, eu não quero saber só colocar as pipas, eu quero saber qual é o dobro de 3. O que eu tenho que fazer? Me digam. Muito bem, eu tenho que contar o total de pipas aqui. Então, vamos contar juntos? Vejam lá na tela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou saber que o dobro de 3 é 6. Porque no total aqui eu tenho 6 pipas. Não é isso? E agora, vocês já fizeram o dobro de 1, de 2, de 3. Agora eu quero saber qual é o dobro de 4. E eu já coloquei uma pista para vocês. Eu trouxe pirulitos para a gente pensar nisso. Poderia ter trazido qualquer outro objeto. E eu já coloquei uma pista ali para vocês. O dobro de 4 pirulitos. Como é que eu vou saber qual é o dobro? Vejam aqui. Aqui em cima nós temos 1, 2, 3, 4. E eu quero saber qual é o dobro de 4 pirulitos. E aqui embaixo eu coloquei mais 1, 2, 3, 4. Eu repeti novamente o número 4. Porque lembram que a professora falou que o dobro é você repetir o número mais uma vez? Então, se eu tenho 4, eu repeti mais 4 pirulitos aqui. Mas para eu saber qual é o dobro de 4, eu preciso contar todos os pirulitos. Não é isso? Vamos ver se eu coloquei 4 pirulitos ali? Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4. 4 pirulitos. Então, eu posso também pensar assim, vejam na tela. 4 pirulitos mais 4 pirulitos, eu chego no total de 8 pirulitos. Não é isso? Vamos contar juntos aqui?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu sei que o dobro de 4 é igual a 8. Certo? Vamos continuar pensando em dobro? Vejam lá. Agora eu coloquei o número 5. Eu mudei a quantidade. A gente saiu lá do 4 e foi para o 5. Como será que eu vou saber qual é o dobro de 5? Vamos fazer aqui na mesa com as tampinhas novamente? Se eu tenho o número 5, quantas tampinhas eu vou pegar? 1, 2, 3, 4, 5 tampinhas. E eu quero o dobro dessas tampinhas. Para a gente pensar juntos, eu vou pegar a cor diferente. O dobro vai ser a cor diferente, mas a quantidade tem que ser a mesma. Quantas tampinhas eu tenho ali? 5 tampinhas. Quantas tampinhas eu tenho que pegar se eu quero o dobro? E eu vou pensar que tenho que pegar a mesma quantidade. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A mesma quantidade. Eu dobrei. Fiz mais uma vez. E aí, para eu saber qual é o dobro, eu preciso contar todas elas. Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o dobro de 5 é 10. Vamos fazer na tela, então? Já que nós fizemos aqui, já sabemos? Então, eu vou fazer lá. 5 mais 5 é igual a 10. Então, o dobro de 5 é 10. Quero que vocês continuem observando na tela de vocês. Agora, a professora Márcia trouxe um objeto para a gente pensar nessa mesma situação, do dobro de 5. Eu trouxe a bola. Vejam lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bolas. Porque é a quantidade que representa o 5. E se eu quero o dobro? Como é que eu vou fazer? Quero que vocês pensem, vou dar mais um tempinho e a gente já volta. Pensaram? Já tem a resposta aí para mim, para nós? Como será que eu chego no dobro de 5? Acabamos de conversar sobre isso. Quantas bolas eu tenho que colocar aqui? Se eu tenho que ter a mesma quantidade que eu tenho na linha de cima, eu tenho que ter embaixo. Porque eu vou dobrar a quantidade do 5. Vamos contar juntos, então? 1, 2, 3, 4, 5. Perceberam? O dobro de 5 é eu fazer essa quantidade mais uma vez. E eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 bolas em cima, na primeira linha, e 5 bolas na segunda linha. Vamos contar, então, o total de bolas para que a gente saiba qual é o dobro de 5? Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Então, o total são 10 bolas e eu vou saber que o dobro de 5 é 10. O dobro de 5 é 10. Não é isso? Fácil, né? Então, sempre que a gente pensar em dobro, nós vamos repetir aquela quantidade que o número representa mais uma vez, certo? Hoje nós temos muitos registros aí para vocês fazerem no caderno de vocês. Agora vocês vão registrar qual é o dobro de 5.
Eu já deixei a pista para vocês. O objeto, a imagem que eu escolhi foram estrelinhas. Você pode escolher a imagem que você quiser. Ou pode apenas registrar em número. Fica aí a sua escolha, combine com quem está com você, tá? Então, qual é o dobro de 5? Vou deixar aí para vocês registrarem no caderno de vocês e eu já volto.
registraram no caderno ou na folha de vocês qual é o dobro de 5? A professora Márcia escolheu, como eu disse para vocês, as estrelinhas, e vocês podiam escolher qualquer outro objeto. Vamos contar juntos, então, na tela, essas estrelas que eu contei, e você compara com o que você fez aí no teu caderno ou na tua folha? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é o dobro de 5. Fiz o 5 mais uma vez. Eu vou continuar contando. Vejam aqui comigo. Será que eu fiz aqui ele, ó? Fiz 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu dobrei essa quantidade aqui embaixo. E agora eu vou continuar contando, porque eu tenho que saber o total de estrelas para saber qual é o dobro de 5. Então, vamos continuar? 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu entendo que o dobro de 5 é 10. E é isso que vocês precisavam ter registrado no caderno de vocês. Eu gostei dessa coisa de ficar brincando e pensando no dobro. E mais uma vez a professora vai dizer para vocês. O dobro é você pegar a quantidade que você tem e fazer mais uma vez. E aí, então, nós vamos para a nossa hora do desafio. Essa hora do desafio eu vou fazer aqui e vocês vão fazer aí junto comigo. Vocês vão escolher um objeto. Lembra que eu falei para escolher os lápis, separar para brincar? A professora Márcia trouxe tampinhas. Vocês podem escolher o objeto que vocês têm. Nós vamos começar com o dobro de 1. Se eu tenho um objeto, que no meu caso é a tampinha, no seu pode ser o seu lápis, e eu tenho que pegar o dobro dessa quantidade. Qual é a dica? Tenho que fazer mais uma vez essa quantidade que eu tenho. Quantas tampinhas eu tenho que pegar, então? Muito bem, eu tenho que pegar mais uma tampinha, porque eu vou entender que o dobro da quantidade 1 é 2. Então, eu conto 1, 2. E eu chego, então, no dobro de 1, que é 2. E agora, então, a professora Márcia vai colocar... Qual foi o próximo número que a gente pensou? Muito bem, nós pensamos no número 2. A quantidade que o número 2 representa é 1, 2. O que eu tenho que pensar agora? Eu preciso do dobro de 2 desta quantidade aqui. Se eu vou dobrar, quantas tampinhas a professora Márcia vai pegar? Ou quantos objetos vocês vão pegar aí na casa de vocês? Muito bem, vou pegar mais 2 objetos, certo? Porque eu vou dobrar a quantidade de 2. Então, eu tenho aqui, ó, peguei a mesma quantidade mais uma vez, certo? Peguei a mesma quantidade mais uma vez. Para eu saber qual é o dobro, então, do 2, eu vou contar todas as tampinhas. Vamos juntas? Juntos. 1, 2, 3, 4. Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4. Então, eu sei que o dobro de 2 é 4. Certo? E aí, a gente continua pensando em dobro e agora a gente foi para o número 3. Vamos colocar quantos objetos? 1, 2, 3. Qual é o dobro de 3? Quantas tampinhas eu tenho que pegar? 1, 2, 3 tampinhas. E eu quero saber o dobro de 3, então eu vou contar todas elas juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? E a gente foi fazendo, a gente agora foi pro 4. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Peguem 4 lápis aí. E agora eu quero o dobro dessa quantidade de 4. Quantos lápis eu vou pegar? 1, 2, 3, 4.
Agora minhas tampinhas não estão querendo ficar aqui, né? Então, para eu saber qual é o dobro de 4, eu vou juntar toda essa quantidade aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a gente foi até o 5. E eu quero desafiar vocês a continuar brincando. E fazer o dobro de 6, o dobro de 7 e assim brincando com a família de vocês. Esse é o desafio. Podem registrar também no caderno de vocês um número que passe do número 5 que a gente fez, tá? Esse é o desafio. Foi muito bom brincar com vocês, conversar sobre matemática do primeiro ano. Mas a nossa aula chegou ao final. E nós vamos lá para a nossa rotina, ver se nós fizemos tudo o que pensamos. Vamos lá? Organizamos os materiais e a data? Sim! Recordamos a aula anterior? Também recordamos. Conversamos muito sobre o dobro. Fizemos várias atividades e terminamos agora com a nossa hora do desafio. Foi muito legal a nossa aula. Eu vou ficando por aqui, dizendo para vocês se cuidem, usem máscara e até a próxima aula. Tchau, pessoal! Olha eu de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno, lápis e caneta. E a máscara? Aham, máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar. E tem que estar sempre com você. Você vem com ela, assiste a aula com ela, vai no banheiro com ela, vai pro recreio com ela. Só tem uma hora que você pode tirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro você passa o álcool em gel na mão,